1784, Immanuel Kant, um professor em Königsberg, estava prestes a mudar a história. Foi nesse mesmo ano, nessa mesma cidade, que ele falaria uma das frases que desafiaria a ignorância daquela época e atual. O iluminismo é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo pensamento iluminista e a genialidade de Kant. No século XVIII, a Europa vivia um período de grandes transformações. O Iluminismo, também conhecido como Era das Luzes, foi um movimento intelectual que desafiou as tradições e promoveu a razão, a ciência e a liberdade de pensamento. Filósofos, cientistas e escritores se uniram para questionar as autoridades estabelecidas e buscar um novo entendimento do mundo. Talvez você conheça algum deles. Exemplo desses pensadores que participaram dessa corrente foram simplesmente John Locke, Adam Smith, René Descartes, Isaac Newton e o tema deste vídeo, Immanuel Kant. Entre outros gênios que contribuíram para essa era. Foram eles, os iluministas, que levantaram como lema: ouse saber, tenha coragem de fazer o uso do próprio entendimento. Vamos por partes, né? Você deve estar se perguntando agora, o que ele quis dizer com menoridade? A menoridade é a incapacidade de se servir do seu entendimento sem orientação de outra pessoa, ou seja, pensar por si próprio. Quando ele continua na frase dizendo que essa menoridade é culpa sua, e não por falta de entendimento, mas por falta de decidir e ser corajoso em usar seu próprio conhecimento, sem depender dos outros, é claro. Kant desafiava as pessoas a usar saber, a questionar as verdades estabelecidas pela tradição e pela autoridade. Ele não queria que você seguisse aquele padrão imposto pela elite e naquela época pela igreja. Vale ressaltar que Kant, mesmo indo contra o jeito da igreja de lidar com a ciência e de padronizar o pensamento das pessoas, ele não era ateu. Kant acreditava fielmente em Deus, porém considerava que a razão humana não é capaz de compreendê-lo. Kant defendia vários princípios fundamentais do iluminismo, incluindo a liberdade de pensamento e a autonomia intelectual. Ele acreditava que cada indivíduo deveria ter a liberdade de pensar e se expressar suas ideias, sem medo de repressão. A busca por conhecimento e a consciência da responsabilidade ética e política. Kant enfatizava a importância de buscar a verdade e de agir de acordo com os princípios éticos universais. O desenvolvimento da consciência moral e política. Ele argumentava que a moralidade deveria ser baseada na razão e na autonomia, e que os indivíduos deveriam ser responsáveis por suas ações. Kant acreditava que a ação ética tem valor em si mesma, independente de suas consequências. Ou seja, ele achava que fazer o certo tem valor por si só, não importa o resultado. Kant queria criar um modelo ético que não dependesse de justificações religiosas e que se baseasse apenas na capacidade de julgamento que todo ser humano tem. Ele introduziu o conceito de imperativo categórico, que é uma regra moral que deve ser seguida em todas as circunstâncias. Esse imperativo é uma regra moral que vem de dentro da pessoa, baseada só na razão humana e sem nenhuma ligação com coisas sobrenaturais, supersticiosas ou autoridades do Estado ou religiosas. A ética de Kant está principalmente desenvolvida no livro Fundamentação da Metafísica de Costumes. Nele, Kant tenta criar uma base racional para o conceito de dever. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo especificamente sobre esse livro, da ética kantiana, deixem nos comentários, eu vou estar lendo todos e quem sabe. Além disso, Kant defendia que a experiência é a origem do conhecimento e que o entendimento organiza as informações da sensibilidade. Ele argumentava que a mente humana possui estruturas inatas que moldam nossa percepção do mundo. No livro A Paz Perpetua, Kant diz que a paz duradoura é o resultado da história e pode ser garantida pela cooperação internacional e pela existência de estados organizados pela lei e com governos republicanos. No livro, ele sugere que todos os países deveriam ter uma constituição republicana, onde os cidadãos têm voz nas decisões do governo. Kant também defende a criação de uma federação de estados livres, onde países cooperam entre si para garantir a paz e a segurança de todos. Tipo uma ONU. Ele propõe um sistema de direito internacional que promova a paz e a justiça entre as nações. Para Kant, a paz não é só a ausência de guerra, mas é um estado de harmonia e cooperação entre os
povos. Ele acreditava que a razão, a cooperação e o respeito mútuo são fundamentais para alcançar essa paz duradoura. Immanuel Kant foi um verdadeiro gênio, não é mesmo? Cujas ideias continuam a inspirar e influenciar o pensamento moderno. Sua defesa da razão, da liberdade e da ética nos lembra da importância de pensarmos por nós mesmos e buscar o conhecimento, tendo em vista o mundo em que vivemos hoje, que trocamos o pensamento por longas horas scrollando um feed infinito. Porém, esse é um assunto para um próximo vídeo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Aquela frase básica que todo youtuber faz. Bom, me apoie aqui, deixe nos comentários o que você achou e ouse saber, tenha coragem de fazer o uso do próprio entendimento.